no capítulo 92. Salmos 92. Versículo 12, diz assim: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Amém? Vamos orar mais uma vez? Feche os teus olhos. Senhor, esta é a tua palavra. Que teu Espírito Santo esteja agora ministrando em cada coração. Que a tua palavra venha como um bálsamo sobre as nossas vidas, renovando, restaurando, nos ensinando, nos curando, ó Pai. Porque somente o teu Espírito Santo pode fazer isso. E nós entregamos a ti esse momento, ó Pai. Leva cativo cada pensamento à obediência de Cristo e manifesta o teu poder sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Eu estava estudando essa palavra, mais uma vez, que eu já ministrei essa palavra, e eu fiquei me lembrando como a Bíblia fala de plantas e de flores. E é interessante que, alguns anos atrás, eu fui convidada para fazer um chá numa outra cidade, e o tema que me deram era o seguinte: uma flor no jardim de Deus. E eu fui estudar o tema, e fui lá em Gênesis, na criação, saber das flores, mas em Gênesis não aparece a palavra flor na criação, fala plantas. E a palavra flor, ela só vai aparecer no livro de Êxodo. E interessante, aparece lá na construção do tabernáculo, quando é construído, quando é feito o candelabro. O candelabro tinha a sua especificação, as 7 hastes, e na ponta de cada haste tinha uma flor de amêndoa. E dentro daquela flor ficaria o óleo, o azeite, que iluminaria. E eu aprendi com essa palavra que nós somos uma flor no jardim de Deus. E que os 7 Espíritos do Senhor estão sobre a nossa vida. Depois eu fui convidada para uma outra ministração, numa outra igreja, no início desse ano. E o tema era folhas ou frutos? Nós somos folhas ou somos frutos? Porque a Bíblia fala muito de frutos, que nós temos que dar frutos. Existe o fruto de justiça, existe o fruto do Espírito Santo. Mas eu fui pesquisar a respeito das plantas. E o Espírito do Senhor ministrou no meu coração que nós precisamos dar frutos, mas que as plantas, as grandes árvores, que são apenas folhas, elas têm uma função muito importante. Elas são o lugar de descanso. Elas são a sombra que muitas pessoas procuram para descansar. E Deus ministrou que é muito importante nós sermos folhas, sermos um lugar de sombra, de descanso para as pessoas. Você precisa ser um lugar de descanso na sua casa. A mulher precisa ser uma sombra onde o seu marido volta para casa e descansa, tem um lugar de descanso para o marido, para os filhos. E cada um precisa ser uma sombra, um lugar de descanso, de refrigério para outras pessoas. E quando você é um lugar de sombra, de descanso, certamente você é uma pessoa que frutifica. E recentemente, eu fui convidada para uma outra ministração. E sabe qual era o tema? Eu acho que as plantas falam comigo. Eu descobri isso. Florescer em Deus. E desde que eu fiz essa ministração e preguei numa outra cidade também,
eu fiquei com muito desejo de ministrar essa palavra aqui na nossa igreja, porque Deus falou tremendamente comigo. E eu quero falar com vocês a respeito disso. Até porque eu amo flores. Amo flor, amo ganhar flor. Essa semana ganhei uma orquídea maravilhosa. Amo flores. E a Bíblia, ela fala de muitas flores. E eu falei que eu estou quase uma professora de biologia, de tanto que eu estudei plantas e flores esses tempos. E eu fui estudar algumas plantas que a Bíblia fala. A Bíblia fala de aloés. Ô João, você está com as imagens aí? Eu quero pôr só a imagem para vocês verem como essas plantas são bonitas que às vezes a gente não conhece. A aloés, ela é uma planta que ela é da família da babosa. Tem aí, olha só que linda. É uma babosa, né? E essa planta, a Bíblia se refere lá em João 19:39, e ela era usada no embalsamento dos corpos pelos egípcios. A Bíblia fala de cardos também. Em Mateus 7,16, olha lá. Ela parece um cacto e dá essa florzinha roxa. E na Terra Santa, eu descobri que há mais de 125 espécies dessa planta, dessa flor chamada cardos. Também tem a mostarda. Eu não sabia que a mostarda era uma florzinha assim. Eu achava, não sei que a mostarda, nem sei o que eu achava. Que a gente só vê a sementinha, né? Eu não tinha ideia que era uma florzinha tão bonita. Mateus 13, do 31 ao 32, fala sobre a mostarda. E ela é muito cultivada no Oriente. E viajantes na Palestina dizem que já viram mostardas até com 5 metros de altura. E o seu caule com uma grossura de um braço humano. Imagina isso, que crescem rapidamente. Eu tinha a impressão que a mostarda era algo pequeno, delicado. E pode chegar a essa espessura e altura. A Bíblia fala também sobre o linho. No livro de Lucas 16:19. E o linho, ele atinge 1 metro de altura com flores bonitas. Nessa imagem, aquela lá fica diferente, né? Fica mais clarinho, ou são meus olhos, não sei. Mas olha, ela tem uma corzinha azulada. E o linho tem um significado bem importante nas vestimentas do Velho Testamento. E tem também na Bíblia, fala sobre, eu nem pus imagens, mas fala sobre lírio, sobre flor do campo. Não tem mais imagem de flor, né, João? Tem? Aí, lírio, eu amo lírios. Existe a flor do campo. Olha que bonitas. Vocês já ganharam? Alguma mulher aqui já ganhou um buquê de flor do campo? Eu ganhei uma vez só. São todas as flores assim misturadas, coisa mais linda. Existe ainda a flor da erva, que fala na Bíblia. Olha que bonitinha, ela parece uma violeta. Existe a açucena. Essa eu achei bem bonita, que eu não conhecia. Existe a rosa, que também é dita como rosa de Saron, né? A nossa rosa. Existe o bálsamo. E essas são as flores que eu dei uma pesquisada, e tem muitas outras. Mas cada uma possui as suas devidas características. Cada uma possui os seus aromas diferentes, as suas defesas, mas todas têm uma característica em comum. É na flor que a planta fecunda. E Deus tem ministrado muito forte que nós somos a flor dele e o jardim é o mundo. Então nós somos a flor de Deus num jardim chamado mundo. E nós estamos aqui para fecundar, para multiplicar o milagre de Deus, multiplicar a salvação na vida das pessoas, multiplicar cura. Nós temos uma função em comum. Apesar de eu ter o meu dom, cada pastor tem o seu, você tem o seu dom, que às vezes eu não tenho, eu não sei fazer, o seu talento, mas todos em comum temos essa função de multiplicar, de fecundar, de gerar vidas para Jesus Cristo. E sobre ainda as flores, há um processo para a planta florescer. Existe um processo que é bem interessante.
E eu separei aqui, entre tantos, existem vários processos, mas o que eu pude fazer uma comparação assim com a nossa vida e um personagem bíblico. Existe a genética. Existem plantas que têm uma genética melhor, que elas são mais exuberantes, mesmo num galho que tenha muitas flores. Algumas serão mais bonitas, algumas vão produzir flores, pétalas mais bonitas que as outras, mais vibrante. Cada uma, ela vai se comportar de um jeito. Algumas flores são mais resistentes do que as outras. O segundo processo para uma planta florescer é o sol. A quantidade de sol que a planta toma, ela é fundamental para que ela seja forte, vibrante. Então, quanto mais sol, principalmente as plantas de sol, mais flores elas irão produzir. O terceiro processo é a água, porque a água regula a abertura e o fechamento dos estômatos, que por sua vez regulam a transpiração e a fotossíntese da planta. Olha que coisa linda, aprendi tudo isso, gente. Eu já tinha esquecido, né? Tanto tempo estudando, né, Márcia? E o quarto elemento é o adubo. Quanto mais bem alimentada com macro e micronutrientes a planta, mais energia ela terá para florir. Então, existe o adubo certo para orquídeas, para samambaias. Eu tenho uma senhora que me ajuda em casa e ela leva samambaia, ela cuida das plantas. Ela fala, quando você for usar o ovo, tritura a casca do ovo e põe. Quando você for lavar o arroz, pega. Eu não faço nada, que não dá tempo, né? Daí ela fala, você pôs água de arroz? Ai, dona Maria, não coloquei. O pó do café, adubos. Mas cada planta precisa do adubo certo. Existem também as podas, por exemplo, as roseiras que são carregadas de flores, elas são resultado de podas radicais. Porém, as podas precisam ser feitas regularmente com inteligência. E isso é um fato que me chocou, porque um dia a gente estava na chácara lá da minha irmã, da minha tia, e tinha um pé de limão, gente, o limão dava limão o ano inteiro, a gente comeu muito limão daquele pé. Aí minha irmã falou assim, esse pé precisa podar, tem muitos galhos assim, você não quer tirar? Eu falei, pode deixar. Eu, né, esperta. Eu e a Mel pegamos um facão e fomos podando. E minha irmã falava, tira aquele galho também, tira. Nós tiramos tudo, achando que ia arrasar. Matamos o pé, matamos até a raiz. Ele foi secando, meu Deus, que dó. Era muito grande, gente, é inacreditável. Teve que arrancar até a raiz que sobrou lá seca, tirar daquele lugar, deu muito dó. Porque muitas vezes a gente não sabe fazer e faz de qualquer jeito. E as podas são muito importantes. E o último elemento, o último processo para que uma planta floresça é a adequação. Não adianta você fazer todos esses processos anteriores se a planta não estiver no lugar certo. Não adianta você querer colocar lavandas em Manaus, porque não vai dar certo por causa do calor. Não adianta querer colocar a Vitória Régia, por exemplo, em Curitiba. São plantas que precisam estar adequadamente no clima e no solo. E o que essas plantas todas têm a ver com a gente? Tem muito a ver. E eu estava olhando para a vida de Raabe. Eu quero que você siga comigo nisso. As coisas que Deus me falou nessa palavra. Quando nós olhamos para a vida da Raabe, olhando para a sua genética, que foi o primeiro processo da planta, a Raabe, a Bíblia não fala, não nos dá informações sobre o histórico da sua família. Mas a Bíblia faz questão de falar Raabe a prostituta. Algumas versões falam meretriz. E todas as vezes que você encontra o nome de Raabe na Bíblia, até lá em Hebreus você vai encontrar a prostituta Raabe. Ela não tinha uma genética, um histórico
familiar, ela sustentava a sua família com a prostituição. Isso na época era até comum. Ela vivia daquele prostíbulo e ela morava em Jericó, recebia muitos viajantes e ela tinha ouvido falar a respeito do povo de Israel. Ela tinha ouvido falar do que Deus havia feito, como Deus havia tirado o povo do Egito, como que Deus tinha destruído vários reis para favorecer o povo de Israel. Então Raabe, ela era uma mulher que ela conhecia a Deus de ouvir falar, e ela se alimentava daquilo que ela ouvia. E algo interessante, talvez muitos saibam disso, para mim foi uma descoberta, e eu sempre tenho uma frase, que o universo conspira, né? E eu descobri isso ouvindo uma pregação de uma outra pastora, e depois eu fui fazer uma pesquisa a respeito disso, e aí o Valceli ganhou um livro do seu José, que é do filho dele, né, que escreveu o livro, e o livro, eu peguei lá umas páginas para ler, falava exatamente isso que eu tinha acabado de descobrir. A ciência mostra que na construção do DNA do ser humano é inegociável a participação genética dos pais, isso nós sabemos. Mas foi descoberto que o DNA é constituído de uma hélice dupla com suas partes conectadas por pequenas pontes paralelas. E a distância entre as pontes obedece a um padrão intrigante. Põe a imagem. Olha o que acontece. 10 unidades de espaço. A imagem não está aí? Aí. 10 unidades de espaço. Então, vem uma ponte com 5 unidades de espaço. Outra ponte. 6 unidades de espaço. Mais uma ponte. 5 unidades de espaço. Então, esse padrão, ele se repete. Isso está no nosso DNA, esses números. E o nome Iavé, ele segue uma numeração, que é a mesma numeração que está no nosso DNA. Olha que interessante, Iavé, escrito ali embaixo. Os números do nome Iavé, Deus, tem os números que estão no nosso DNA. Então, nós temos a marca de Deus no nosso DNA. Nós temos o registro de Deus em nós. No hebraico, né? Escrito Iavé em hebraico. Então, Deus coloca a vida dele em nós. Deus olhou para a vida de Raabe e encontrou no coração dela um desejo de não apenas conhecê-lo, de ouvir falar daquilo que os viajantes contavam, daquilo que eram as fofocas de quem passava por ali, mas ela recebeu a marca de Deus nela, porque Deus viu nela um coração desejoso de conhecê-lo mais e mais. E quando eu estava ministrando essa palavra lá em Congonhas, tinha uma amiga minha, uma fisioterapeuta, e ela falou assim, que esse número no DNA, ele está não somente no ser humano, mas em toda a criação viva. Nas plantas, nos animais, olha que coisa tremenda. Nós temos a vida de Deus em nós. Nós temos o registro de Deus em nós. E Gênesis 2:7 diz assim: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Deus soprou em nós o fôlego da vida, e ele fez questão de deixar uma marca no nosso DNA. Você tem a marca de Deus em você, amém? Além do fôlego de vida que foi soprado. Por isso você pode fecundar, por isso você pode multiplicar, por isso você pode ser uma flor que gera vidas, mesmo num mundo caótico como o que nós estamos vivendo. Porque nós temos a vida de Deus em nós. Amém? Obrigado, João, pode tirar. Em segundo lugar, no processo da formação da flor, é o sol. E nós temos na Bíblia o sol
sol da justiça, que é Jesus Cristo. Raabe precisava mais desse sol. Ela queria mais desse sol, que nutriria a sua vida, que a colocaria num processo de transformação, num processo de sair daquela condição que ela estava e da sua família, mas num processo de gerar vidas, de gerar algo maior para Deus. Ela precisava do sol da justiça que a justificasse de toda vergonha, de toda humilhação, de tudo aquilo que por anos ela estava passando. E muitas vezes nós precisamos do sol da justiça, porque as lutas, as dificuldades que nós temos vivido são muitas. E são todos os dias nós temos que enfrentar a oposição de pessoas, nós temos que enfrentar a oposição do inimigo, as setas que ele lança contra a nossa vida, e nós temos que enfrentar a oposição da nossa própria mente, que ela é sabotadora, que ela vem para falar que nós podemos e precisamos fazer justiça com as nossas próprias mãos, diante de uma situação ou de uma pessoa que nos fez mal. Mas o que nós precisamos é o sol da justiça, que é o Senhor. A palavra em Malaquias 4:2 diz: mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Para nós nascerá o sol da justiça. O sol da justiça nasce sobre a sua vida para te justificar, para trazer salvação, para te colocar em liberdade e para viver no Senhor a vida abundante que Ele tem para a nossa vida. Raabe precisava disso. Ela não precisava de pessoas que a colocassem mais ainda no fundo do poço, a julgando, a criticando. Porque muitas vezes o que nós encontramos em momentos de dificuldade são isso. É a acusação de pessoas, é a difamação, é o outro querendo te humilhar mais ainda. Pensando, ele tem que pagar pelo que ele fez, porque esse é o pensamento humano. Muitas vezes nós desejamos que o outro se ferre. É ou não é verdade? A gente parece que deseja ver que o outro não deu certo em determinadas situações pelo mal que ele fez. E nos esquecemos que o sol da justiça e que o juiz é o próprio Cristo. Amém? Então hoje você vai falar: Senhor, que o sol da justiça, que é Cristo, nasça em mim, gerando essa transformação, fazendo que eu seja essa flor que vai fecundar, que vai multiplicar vidas e gerar a vida abundante em outros. Amém? Em terceiro lugar, nós vimos que a planta para florescer precisa de água. Raabe precisava beber da água viva. Ela bebia de uma água suja. Quantas vezes ela bebeu daquela água? A água da humilhação, a água da prostituição, a água da vergonha. Quantas vezes ela bebeu da água da fofoca daquelas pessoas? Só que existia uma fonte e ela estava sedenta de beber dessa fonte. Ela queria mais do poder do Espírito Santo, a água viva que nutre, que sustenta. E diz assim a palavra de Deus: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. João 4,14. Nós precisamos beber dessa água para nunca mais ter sede. Queridos, às vezes nós estamos tão sedentos de paz, sedentos de alegria, sedentos de refrigério, um tempo de descanso, porque é tanta luta. Essa semana eu atendi uma mulher, uma pastora de fora, e ela estava me falando que não aguenta mais. Tanta luta, tanta dificuldade. E nós precisamos beber dessa fonte, porque quantas pessoas estão dentro de igrejas sedentas? Quantas pessoas conhecem a palavra, já entregaram a vida para Cristo, mas estão sedentas de amor, sedentas de carinhos, de afetos, sedentos de gratidão. Quantas vidas estão sedentas de amigos,
de pessoas que possam ouvi-las, sedentas de ter uma vida abundante e próspera em todos os sentidos, porque prosperidade é um bem-estar físico, emocional, espiritual. E muitas vezes nós estamos aqui, temos recebido palavra em cima de palavra, mas o coração é duro. O coração é duro para viver a transformação, para desejar, porque toda mudança gera dor. Quando você se dispõe a mudar, a fazer diferente, a agir diferente, isso requer renúncia e exige esforço. E exige você renunciar à sua própria vontade, o seu ego, o seu orgulho, a sua arrogância. E muitas vezes nós não estamos dispostos a isso. Raabe não. Ela tinha tanta sede, porque ela escondeu aqueles espias e fez uma proposta para eles. Porque ela tinha ouvido falar e ela sabia que haveria destruição de Jericó. Mas ela olhou naquele lugar de assolação, de destruição, uma possibilidade para receber vida. Ela viu naqueles espias a oportunidade de encontrar Jesus, de beber da água viva que a tiraria daquela condição e a colocaria numa condição de vida verdadeira. Talvez o que nós precisamos hoje seja isso. Essa condição, Senhor, eu não quero mais beber de qualquer tipo de água. Eu não quero beber de qualquer tipo de coisa que as pessoas têm me oferecido, mas eu quero beber da fonte, porque a fonte traz paz. A fonte traz harmonia para a tua casa. A fonte traz equilíbrio emocional. A fonte dá oportunidades financeiras, profissionais. Na fonte nós temos todas as coisas. E eu te convido hoje a beber dessa fonte. Raabe necessitava. E ela necessitava do adubo certo. Porque o adubo que estava alimentando ela até então era aquele adubo da prostituição, sabe-se lá o que ela fazia. Ou se ela era a dona do prostíbulo, ela oferecia a outras mulheres, quem sabe crianças e adolescentes e tantas coisas como a gente tem visto nesse mundo. Porque uma coisa é fato. Passa-se décadas, né? Passa-se o século, mas os demônios são os mesmos. Eles vêm tramando e fazendo e executando seus planos da mesma forma em cada tempo. Então, quem sabe, o adubo que ela era alimentada era esse. Somente aquele da vergonha, da humilhação, do desprezo. Quem sabe aqueles homens aproveitavam dela à noite e durante o dia a desprezavam, falavam mal, humilhavam. E ela precisava do adubo certo. Sabe qual que é o adubo certo para a nossa vida? É a palavra de Deus. O adubo que nos alimenta, o adubo que nos sustenta, que nos mostra o caminho adequado, que nos faz desviar daquilo que é errado, daquilo que é pecado, daquilo que é torto, é o adubo da palavra de Deus. Porque a palavra cura, a palavra liberta, a palavra restaura, a palavra derrama sobre a nossa vida o poder do Espírito Santo. E nós precisamos da palavra para vivermos nesse mundo. As pessoas que não se alimentam da palavra, como o pastor Rony estava falando aqui no início. A gente acha tanto tempo para tantas coisas. Tanto tempo para ficar no celular. E é fato. Celular, eu falo assim, eu tenho raiva. Eu brigo com o vosso Eli lá em casa por causa desse celular. Que às vezes eu quero falar as coisas e ele está ali. Está ali no celular. Daí eu já falo, eu não vou falar mais nada. Já não quero falar mais, que já me irrita. Não, amor, fala, amor. Eu só estava resolvendo, não quero saber. Melhorou. Graças a Deus, porque eu estou no pé dele. Eu tenho pavor, eu tenho bronca de celular. Às vezes, você não viu lá no Facebook? Não vi. Não vi, sinto muito. Às vezes, para eu ver alguma coisa, alguém tem que me falar, olha lá que postaram, falaram isso para você. Aí eu vou lá olhar, até quando é homenagem a alguma coisa. Por causa disso. Ele nos rouba. E às vezes a gente fica tanto tempo e não tem tempo para a Bíblia. Não tem tempo para orar. Não se alimenta. Qual é o adubo que está entrando em você? Qual é o adubo que está entrando na tua casa?
Que adubo tem fortalecido as tuas raízes. E muitas vezes a gente não está preocupado com isso. Só que o mundo está aí, roubando, destruindo casais, famílias. Tem gente se alimentando com o adubo da prostituição. Queridos, é impressionante. Eu tenho atendido muitas mulheres com problema de pornografia. E mulheres que frequentam igrejas, que têm Jesus. Por que será que isso tem acontecido? Não é brincadeira. Porque vê uma vez, acha interessante, vê a segunda, vê a terceira. E há muitas pessoas nessa condição dentro da igreja, colocando o adubo da pornografia, da prostituição, querendo trazer toda aquela libertinagem para o casamento, para o relacionamento. E isso tem destruído casais, famílias. Então eu quero que você pense, qual é o adubo que tem alimentado a tua casa? Qual é o adubo que tem alimentado a tua mente, o teu coração? Raabe, ela conhecia aquela vida, aquele adubo que apodrecia, que não fortificava em nada, e ela desejava se alimentar daquilo que era de Deus. Ela tinha sede, ela tinha fome de Deus. Será que nós temos isso? Os nossos dias são tão corridos, os nossos dias são tão ativos, são tantas coisas, o mundo virou assim, é como o pastor falou. Entra a segunda, aí você vê, já é sexta, já é sábado, domingo, amanhã já é segunda de novo, e o final de semana é Natal. E esse ano passou que a gente nem viu. O quanto nós nos alimentamos de Deus, o quanto nós sentimos sede da presença de Deus, da palavra de Deus, que gera mudança, que gera milagre, que nos coloca no centro da vontade dEle, no alinhamento com aquilo que Ele quer para a nossa vida, para a nossa casa. É tempo de mudança. Diga para o teu irmão, é tempo de mudança. Vamos mudar, pergunta para ele, você quer mudar? Né? Você quer? Cada um tem uma escolha. O que você quer? Em qual área você quer? Ou em qual área você precisa? Porque muitas vezes nós não queremos, mas há uma necessidade. Olha para a tua família, faça uma análise. No que vocês precisam mudar? O que precisa ser ajustado? Na vida material, na vida espiritual, no relacionamento, sempre é tempo de mudança, amém? Mas eu preciso desejar, você precisa desejar. Esse é o processo. Nada acontece de uma hora para outra, mas há um processo. Raabe viveu esse processo, e ela viveu o melhor de Deus. E quando nós olhamos lá, o quinto processo são as podas. E eu falo assim que é muito difícil pôr a poda. Porque se você não podar certo, você mata. Igual eu matei o pé de limão, coitadinho. Sempre penso nisso. Então há podas. O que são as podas? Elas são necessárias para que a nossa vida cresça, fortalecida. E eu fiquei pensando no que Raabe foi podada. Agora imagine comigo, ela sabia que haveria uma destruição. Ela fez o acordo com os espias. E eles falaram, olha, pega toda a tua família e coloca dentro da tua casa. Que nós vamos, o anjo da morte vai passar aqui destruindo tudo. Agora, pensa comigo, vocês acham que Raabe tinha amigos ou não? Sim ou não? Vocês acham que ela tinha pessoas que ela gostava naquela cidade? Com certeza. Vocês acham que ela sofreu sabendo que eles morreriam? Só que ela fez a escolha certa. Ela sabia que para ela ser salva com a sua família e viver essa transformação, ela precisava soltar muitas coisas. Soltar todos aqueles relacionamentos. Soltar a necessidade do dinheiro, quem sabe, porque aquilo lá era o sustento. Podas representam coisas que precisam sair da nossa vida.
você se desprender de sentimentos, você se desprender de emoções tóxicas, de autoproteção, da falta de perdão. Você precisa se desprender da arrogância, do orgulho, da ingratidão. Porque às vezes você, dentro da sua casa, não consegue ser grato, não consegue dar um elogio. É uma pessoa ríspida, fria demais, carrancuda. E hoje é tempo de transformação. E você falar: Senhor, tira isso da minha vida, eu deixo ir. Podas. Existem coisas emocionais, sentimentais, coisas do nosso passado, que nós precisamos abrir mão. E existem pessoas que nós precisamos deixar ir da nossa vida, porque são pessoas que te atrapalham, que te amarram, que te impedem de crescer e florescer. Por isso que tem o ditado: diga-me com quem andas e eu te direi quem tu és. Não tem esse ditado? Porque há coisas que são embaraços, e a Bíblia fala: desembaraçai-vos. Tira os embaraços da tua vida. Isso é a poda. O que te embaraça? É uma pessoa, é um sentimento, é uma circunstância, é o seu próprio eu, a dureza do seu coração. Tira isso. Seja feliz. Viva a vida abundante de Cristo. Floresça no Senhor, gere frutos. Nós estamos para iniciar o novo ano. Senhor, eu quero esse ano florescer em Ti. Dar o melhor de mim. Fazer uma análise daquilo que eu não fiz, daquilo que eu deixei de fazer esse ano, por correria, por preguiça, por prioridades. E falar: Senhor, eu quero um renovo para 2024. Eu quero florescer no Senhor. Amém? As podas são importantes. Filipenses 3,13 diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que adiante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Hoje você vai fazer podas na sua vida, esquecer do que passou e olhar para o alvo. Ter uma meta para 2024, para o final do ano, para viver uma vida mais feliz, mais abundante. E a última, o último processo para a planta florescer é a adequação. É estar no lugar certo. E é impressionante que eles falaram para Raabe: você precisa pôr toda a sua família. Se o anjo passar e a família estiver fora, já era. Então, ela se adequou, trouxe todos da família e colocou ali dentro da sua casa. Ela entendeu aquilo que ela precisava fazer para ter a sua vida transformada. Ela entendeu que a vida dela teria, a partir de então, um processo. Mas ela precisava estar no lugar certo. Você está no lugar certo? Você está adequado como cristão? Você está adequado com a palavra de Deus? As suas atitudes são atitudes adequadas ao cristianismo, ao servo de Deus? Você está na postura adequada de mulher? Você está na postura adequada de homem, de marido? Os filhos estão na postura adequada de filhos obedientes? São todas essas coisas e esses processos que nós precisamos avaliar. E lá no Salmo 92, eu quero que você volte comigo ali um pouquinho. Diz assim o 12: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. O que nós vemos aqui em primeiro lugar? A adaptabilidade e o crescimento da palmeira. Eu estava estudando a palmeira. A palmeira, ela se adapta em qualquer ambiente.
E o seu tamanho varia de acordo com o seu aproveitamento, com as condições ambientais, mas elas podem crescer até 1 metro, mais ou menos, de altura. E o melhor lugar para o cristão estar plantado é na casa do Senhor, criando raízes firmes e profundas como a palmeira. As palmeiras, elas se destacam, elas são visíveis a longa distância. E é assim que o justo do Senhor tem que ser. Que as suas raízes estejam firmadas, profundamente firmadas na palavra de Deus, para você não ser inconstante. Essa semana nós recebemos um casal, em casa, e a gente estava conversando sobre isso. Por que tem muita gente, muito cristão, que vive de altos e baixos? Um dia está amando a Jesus, amando estar na igreja, fazendo odres, fazendo tudo. Passa um tempo, ele foi lá para baixo. Parece que secou. Porque não tem raízes profundas na palavra. As raízes dele são fracas, são superficiais. Porque não tem comunhão e alinhamento com Deus, com o Espírito Santo. E hoje nós vamos orar: Senhor, eu quero ter as minhas raízes firmadas na tua palavra. Eu quero ser resistente. Eu quero ser resiliente. Resiliente, sabe o que é? É você ter poder de reconstruir-se diante de uma tragédia. Olha, não é só você resistir. Porque tem gente que resiste, passa, mas carrega o trauma para o resto da vida. Carrega a dor do luto para o resto da vida, da decepção. Mas quem é resiliente, ele se recompõe, ele se regenera diante daquele trauma. E ele ainda assim consegue viver uma vida abundante. Que essa seja a nossa característica. Amém? E em segundo lugar, a resistência. São resistentes a ventos e tempestades. As palmeiras balançam, perdem as folhas, mas não caem facilmente. Os justos do Senhor serão assim. E eu quero profetizar isso sobre a tua vida. A partir de hoje, para o ano todo que vem, pode vir vento, pode vir tempestade, lutas em qualquer área. Você será como a palmeira, resistente. Você vai balançar, mas você não vai cair. Você não vai esmorecer. Você não vai voltar atrás de seguir ao Senhor. Mas você vai olhar para essa situação, se levantar e falar: eu sei o Deus em quem eu tenho crido. E eu sei que Ele é poderoso para me salvar, para me libertar, para me restaurar, para me restituir. E a terceira característica da palmeira é o florescimento. Elas florescem, olha que lindo, muitas vezes no ano, numerosas vezes, abundantemente, o ano todo, em todas as estações, as palmeiras florescem. E depois elas dão os frutos. O cristão palmeira, eles vão dar frutos o ano inteiro. Você vai florescer o ano inteiro. Você vai dar muitos frutos. Você crê nisso? Você deseja isso? Amém? Porque essa é a palavra do Senhor. E ali, no versículo 12, além da palmeira, falou que crescerá como o cedro do Líbano. O cedro do Líbano, ele tem um crescimento lento, mas é um crescimento consistente. Ele vai crescendo devagar, atinge a altura até de 40 metros nos primeiros 3 anos de vida. E as suas raízes crescem até 1,5 metro de profundidade. Enquanto a planta, o cedro, tem apenas 5 centímetros para fora da terra, a raiz dele já está alcançando lá 1,5 metro de profundidade. Somente a partir do 4º ano é que o cedro começa a crescer, desenvolver a sua altura. E o justo, ele tem a promessa de crescimento. Ainda que o teu crescimento seja lento, você vai se aprofundar nas raízes, você vai crescer no aprendizado, na comunhão com Deus. Você vai estar adaptado como o cedro a todos os tipos de solo.
na adversidade, que os solos aqui são as adversidades financeiras, emocionais, familiares. Você vai se adaptar a todos os tipos de solo, porque você é o justo do Senhor. Você é aquele que o Senhor separou para florescer. Sabe o que aconteceu com Raabe? Ela floresceu. Ela foi tirada de Jericó, colocada no acampamento do povo de Israel. Ela conheceu um homem chamado Salmão, que era filho de Obed. E você olha, ali em Ruth cita isso. E quando você vai lá para o Novo Testamento, você vê a genealogia, não é? E chega até Jesus Cristo. De uma prostituta, de uma cidade destruída, ela entrou na Nova Jerusalém com Cristo. Ela foi participar da Terra Santa. E ela fez parte da genealogia de Cristo. O que você quer para a sua vida? Vamos ficar em pé e nós vamos orar. Quais são os propósitos que você tem? O quanto você deseja florescer em Deus? O quanto você deseja viver a transformação? Comece a orar, feche teus olhos. Peça para que o Espírito Santo esteja mostrando para você quais são as adequações que você precisa fazer, quais são as podas. Peça para o Senhor mostrar aonde está a fonte que vai suprir o teu vazio, que vai suprir esse sentimento de angústia que você tem. Ora e fala: Senhor, transforma a minha vida, o meu casamento, me dá sabedoria nesse tempo que temos vivido. Eu quero ser uma flor no teu jardim, para viver, para florescer em ti, para gerar. Senhor, em nome de Jesus, nós precisamos de ti. Oh Deus, quantas vezes, ó Pai, no primeiro dia do ano nós fazemos propostas de uma vida com maior comunhão, de uma leitura bíblica, de frutificar, mas enfrentamos, ó Pai, solos rochosos, enfrentamos no decorrer da vida, do ano, dificuldades que tiram a nossa motivação, lutas que temos que enfrentar inesperadas, que roubam a nossa paz, a nossa alegria, e isso gera cansaço, enfado, isso traz ira dentro de casa, desacordo. Senhor, eu estou aqui pedindo ajuda, me livra-me de mim mesmo, para que eu seja forte, para que as minhas raízes sejam profundas em ti. Para que eu possa florescer no Senhor e gerar frutos, gerar vidas a partir da minha casa, a partir dos meus filhos, dos meus netos, a partir dos meus amigos, ó Pai. Senhor, vai tirando toda angústia, vai tirando toda a tristeza do coração, vai tirando todo vazio, ó Pai, todo sentimento de fracasso. Oh Senhor, toda a resistência que nós temos em te buscar, porque nós estamos tão cansados, Senhor. Oh, renova, Senhor, renova.